Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a bombástica entrevista de Elias Jabbour. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero desejar boas-vindas para você nesse 2025. Espero que, dentro do possível, dos limites do capitalismo, você tenha tido boas festas, que seja um ano que traga saúde, saúde física, saúde mental. O resto a gente conquista com a luta, com a organização da classe trabalhadora. Eu tive a oportunidade de descansar 9 dias, fazia mais de 5 anos que eu não tirava tanto tempo de descanso no final do ano, foi muito importante. Fiz uma viagem para Colômbia, vou falar com vocês aqui no canal no decorrer desse mês sobre essa viagem. E estamos voltando agora, é o primeiro vídeo de 2025. Lembrando que dia 13, agora, às 7 horas da manhã, começa o portal de notícias, a dinâmica do portal de notícias do nosso canal, comandado pelo genial, indispensável Mauro Lopes. Então, não percam dia 13. Lembrando também que a gente tem o Apoia-se como mecanismo de financiamento do canal e que vai ser cada vez mais importante agora nessa dinâmica de portal de notícias. E a gente também tem um Pix, se você puder ajudar, tá aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. A gente também tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, note. Elias Jabbour, conhecido, intelectual, dirigente político do PCdoB, estava trabalhando na assessoria do Banco dos BRICS junto com a presidenta Dilma, voltou para o Brasil. Está presidindo agora o Instituto Pereira Passos, que é ligado à Prefeitura do Rio de Janeiro, no governo Eduardo Paes. Elias Jabbour voltou para o Brasil e está dando uma série de entrevistas que estão dando o que falar. Elias Jabbour, todo mundo sabe aqui, é meu amigo, a gente já brigou, já discordou, não sei o quê. Mas meu amigo é um cara que eu gosto, é um cara que eu tenho muito respeito. Evidentemente, discordo dele de uma porrada de coisas, Discordo dele de uma porrada de coisas, somos de partidos diferentes, temos concepções diferentes, mas eu respeito o Elias enquanto intelectual e também enquanto ser humano. Elias é um cara muito gente boa. Mesmo quando você briga com ele, é difícil você ficar com raiva dele, porque ele é muito gente boa, pô. Uma figura ímpar para você tomar uma cerveja e trocar ideia. E Elias deu uma entrevista em que afirmou categoricamente que o Brasil está se afastando dos BRICS. A entrevista foi pro Brasil 247. E a gente vai aqui reagir a um trecho da entrevista. Antes disso, eu gostaria de fazer um preâmbulo teórico, gente, que eu considero necessário. Veja, a dinâmica de estrutura de comunicação do Brasil, uma mídia escrita, falada, televisionada e radiofônica extremamente concentrada na mão de alguns poucos grupos econômicos, de algumas poucas famílias, mais a dinâmica da internet, criou uma lógica de aceleramento da percepção da realidade, das ideias, do cotidiano, das notícias, de tal forma que a gente tem uma dinâmica fast food de consumo das ideias. É tudo rápido, acelerado, tudo rápido, acelerado, tudo rápido, acelerado. O que era tema central numa semana, na semana seguinte, ninguém mais fala, ninguém mais lembra, Isso poderia ser diferente se a gente tivesse uma estrutura de comunicação diferente, uma mídia não tão oligopolizada, uma TV pública potente, um estímulo à explosão de rádios comunitárias, de cooperativas jornalistas, etc. Fato concreto é que hoje, como a coisa está posta, é tudo muito rápido, muito acelerado, muito superficial, muito fugaz. Ou como diria Bauman, tudo é muito líquido, A gente não lembra de nada que aconteceu no mês passado. E aí, por que isso é importante? Veja, gente, nos bastidores da esquerda brasileira, desde o final de 2022, muita gente fazia uma aposta, que era, o governo Lula vai ser, no âmbito da política externa, um governo tímido, que não vai comprar os enfrentamentos, mas no âmbito da política externa, vai ser um governo ousado que vai cada vez mais se aproximar dos BRICS, se aproximar da China, e o investimento estrangeiro direto, fundamentalmente da China, e a intensificação das relações comerciais no âmbito dos BRICS vai garantir uma decolagem da economia brasileira, crescimento econômico, geração de emprego, avanços na infraestrutura e por aí vai. Essa era a aposta que se falava muito dos bastidores da esquerda brasileira no final de 2022 e no começo de 2023. Eu ouvi isso, e olha que eu não ando nesse ciclo muito de esquerda mainstream não, Mas eu ouvi isso de 2 deputados federais, eu ouvi isso de um ex-ministro do governo Lula, que me falou que essa era a aposta, isso ia acontecer e já estava e tal. E eu ouvi isso também de 2 presidentes de partido progressista, que hoje são ex-presidentes de partidos progressistas. Então todo mundo falava isso nos bastidores. Eu nunca botei fé nessa tese por uma questão simples e objetiva. Veja, a política externa e a política interna não necessariamente vão andar concatenadas, vão andar no mesmo ritmo. É normal.
já aconteceu várias vezes na história que o governo tenha, por exemplo, uma política interna mais à esquerda e uma política externa mais à direita. Ou que o governo tem uma política externa muito mais à esquerda e uma política interna muito mais à direita. Isso acontece. A gente pode citar uma porrada de exemplos aqui, só para citar dois para ilustrar de maneira bem rápida. Veja, no século XX a gente tinha um movimento terceiro-mundista e dos não alinhados, né? Você tinha vários governos que reivindicavam um assento político nacionalista, anti-imperialista, anticolonial, que criticavam os Estados Unidos, a OTAN, o colonialismo das potências europeias e tal. E do ponto de vista da política externa eram muito avançados, mas do ponto de vista da política interna, nada muito além de um certo nacionalismo ali com a retórica popular. Então acontece, viu muito. Outro exemplo clássico, o governo Jânio Quadros, né? O governo Jânio Quadros no Brasil, os 7 meses de Jânio Quadros, foi um governo com a política interna de arroxo salarial, de austeridade, de cacete em estudante, cacete em operário, mas a política externa avançadíssima. O Rui Mauro Marini, no livro Subdesenvolvimento e Revolução, coloca aí na tela, Maxwell, inclusive explica essa política externa do Jânio Quadros, muito avançada, descolada do seu projeto de política interna, dizendo assim, o Jânio Quadros, naquele momento a gente tinha um movimento operário e popular muito politizado, muito forte, muito mobilizado, e o Jânio Quadros, para ter apoio dos setores da juventude, da intelectualidade, do movimento operário e popular, deu respostas no âmbito da política externa frente à sua política interna bem direitista, né? Então, acontece, isto é normal. Qual é o X da questão? Porque eu nunca botei fé nessa história. E aqui tem um elemento que eu acho muito interessante. Várias pessoas, inclusive ligadas ao petismo, afirmam que o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, mais a Lava Jato, mais o governo Temer, mais o governo Bolsonaro, foi uma iniciativa capitaneada pelos Estados Unidos para reduzir a capacidade do Brasil enquanto nação de se integrar, ainda que de maneira tímida, a iniciativas de integração latino-americana e de remodelamento da ordem imperialista internacional a partir de uma parceria estratégica com a China e com os BRICS. Veja, essa análise está correta. Pode-se questionar o quanto nesta análise se projeta o PT e o governo Lula e o governo Dilma como se fossem anti-imperialistas, pró-soberania nacional de maneira exagerada. Mas é fato que, a partir de 2010, houve uma pressão gigantesca dos Estados Unidos para botar para baixo qualquer projeto que tenha algum grau, por mínimo que fosse, de questionamento com a ordem liderada pelos Estados Unidos, a ordem internacional. Então, tem um inegável papel protagonista do imperialismo estadunidense na Lava Jato, no golpe que derrubou a presidenta Dilma, na sustentação do governo Temer, na eleição do Bolsonaro. Veja, se isso é assim, essa análise ela precisa derivar num fato básico, que é, se o Brasil vai reforçar mecanismos de integração com a China e os BRICS na perspectiva de construir um chamado mundo multipolar, isso vai necessariamente demandar enfrentamentos internos que aumentem a capacidade de ação do Brasil no mundo, na geopolítica, no sentido de que, se, por exemplo, foi debilitado o papel das empresas estatais com as privatizações, a lei das estatais, foi debilitado o papel do investimento público a partir de mecanismos como o novo teto de gastos, foi debilitado a capacidade de controlar a política monetária com a privatização do Banco Central, né, chamada de autonomia do Banco Central, etc, etc, etc. E isso faz com que o Brasil tenha menos capacidade enquanto país de tentar mudar, ainda que minimamente, seu papel na divisão internacional do trabalho, uma parceria cada vez mais estreita com a China e com os BRICS na ideia de mudar um pouco o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho, no comércio exterior, na própria dinâmica capitalista mundial, isso passa por aumentar margens de manobra interna para ter mais capacidade de movimento na política externa. Entende? No sentido de que se a gente não aumenta as margens de manobra da política interna, da política econômica, né, da política de produção de ciência e tecnologia, do controle do crédito, do sistema financeiro, da proteção aos ataques especulativos, às pressões, né, do mercado nacional e internacional, o mercado, termo ruim, enfim, é muito difícil que a política externa se modificasse muito. Perfeito? Isso por um lado. Por outro lado, eu acho que tem uma questão aqui de classe, que falta marxismo, que é, veja, uma mudança radical na política externa, ela é normalmente provocada por 3 fatores. Ou uma mudança significativa no bloco no poder,
né? Então, exemplo clássico. No Brasil, com a Revolução de 1930, você teve uma mudança no bloco do poder, né, da classe dominante. A fração do capital industrial passou a ter um peso maior na conformação da política do Estado burguês brasileiro. Isso se refletiu em mudanças na política externa brasileira. Então você tem uma mudança no bloco do poder, ou você tem um movimento operário e popular muito forte, de baixo para cima, que inclusive consegue pautar a política externa, às vezes a revelia da burguesia brasileira. Então, largos setores da classe dominante brasileira queriam participar da Guerra da Coreia, enviando soldados brasileiros para matar coreanos lá ao lado dos Estados Unidos. O movimento operário popular no Brasil conseguiu barrar isso. Então, ou você tem uma pressão da classe trabalhadora que provoca uma certa mudança de rumos na política externa, ou você tem um cenário mundial e reorganização muito grande da geopolítica que provoca mudanças na política externa, que é, por exemplo, a descolonização afroasiática, né? Querendo ou não, era muito difícil, por exemplo, nos anos 50 e 60, um país que tinha a defesa da política colonial como um dos seus nortes de política externa continuar defendendo isso, sabe? Não está colocado na conjuntura brasileira nem um movimento da classe dominante. Não existe nenhum setor da classe dominante brasileira que defenda uma integração com a China, a desdolarização da economia, o Brasil entra na nova rota da seda e por aí vai. Longe disso. Isso não está colocado. Também não está colocado, e tanto o PT quanto o governo Lula não estimulam isso, né? Uma reorientação radical da política externa brasileira se afastando da órbita dos Estados Unidos. Então não tem uma pressão de baixo para cima para fazer isso. E nas transformações que estão colocadas no mundo, também não existe uma pressão gigantesca para o Brasil, por exemplo, sair da órbita dos Estados Unidos. Talvez o Trump forneça alguns poucos elementos para isso, né? O Trump, por exemplo, ele tendencialmente vai provocar, no caso do México, um crescimento de um sentimento anti-imperialista, um sentimento nacionalista, com as declarações e os ataques que ele está fazendo contra a soberania mexicana. No Brasil, há que se ver como a coisa vai se desenvolver. Então, eu nunca botei fé que o Brasil iria caminhar na desdolarização, que o Brasil ia se integrar na nova rota da seda, que o Brasil ia com tudo, intensificar a parceria estratégica com o BRICS. Para mim, isso sempre foi uma promessa vazia, sem base na realidade, né? E que servia para dar uma impressão de radicalidade para uma política rendida no âmbito interno. Então a promessa era, olha, no âmbito interno a gente não vai fazer nada, não vai rever a contra-reforma trabalhista, a contra-reforma da Previdência, não vai enfrentar as privatizações, não vai enfrentar a privatização do Banco Central, não vai enfrentar a política de austeridade, vai fazer nada do ponto de vista de transformações estruturais, mas na política externa a gente vai ser anti-imperialista, a gente vai caminhar na desdolarização, a gente vai botar pra fuder. Eu nunca acreditei nisso. Ano passado não, em 2023, quando o Lula tava falando muito de desdolarização, eu falei várias vezes, bicho, isso não vai sair do papel. Fui muito atacado, muito criticado. 2 anos do governo Lula, a gente tá vendo o resultado e começou a ter uma corrente crítica de vários intelectuais falando, bicho, não só não aconteceu a tão prometida integração maior aos BRICS, a China, a nova rota da seda e não sei o quê, como o Brasil está cada vez mais se afastando dos BRICS e tendo a opção de uma política externa atlantista, né? Que é uma forma de dizer uma política externa alinhada aos valores dos Estados Unidos e à ordem imperialista global liderada e hegemonizada pelos Estados Unidos. Tem muita gente já falando isso. Eu mesmo venho falando isso há um tempo no canal. Mas por que é importante o Elias falando isso? Porque o Elias é governista. Isso aqui não é um elogio nem crítica, não. É uma constatação. O Elias fala isso na entrevista. Elias fala, eu sou governista. Então, o Elias é um cara governista, é um cara que defende o governo Lula, é um cara que é dirigente nacional do PCdoB, é um cara que estava no banco dos BRICS com a presidenta Dilma. Então, como no Brasil tem uma interdição tosca e racionalista, a crítica é assim, eu, por não ser governista nem lulista, se eu fizer uma crítica, vão me atacar, né? Vão querer minha cabeça, vão me xingar, vão falar mal de mim, não sei o quê. O Elias consegue fazer a mesma crítica sem ser xingado e atacado e caluniado e sofrer racismo, xenofobia e a porra toda. Então, e massa. E que bom que o Elias colocou isso em debate. Acho muito importante. Até porque, dentro das coisas, o Elias é um intelectual e está com peso cada vez maior e é uma voz importante. E aí, quanto mais vozes colocarem em debate estratégico, né, aspectos da realidade brasileira, isso é importante para a luta de classes, sabe? Mesmo eu e o Elias tendo visões diferentes da estratégia política e do próprio papel do governo Lula na luta de classes no Brasil. Feito esse preâmbulo gigantesco, vamos ver aqui o que foi que o Elias Jabbour falou nesta entrevista. Deixa eu abrir aqui a tela. Vou acelerar um pouquinho para 1.5.
5. E aí eu já começo com a pergunta do rapaz aqui, que eu esqueci o nome dele, um rapaz aqui de óculos e cabelo. Vamos ver a pergunta dele, o que foi que o Elias falou. Primeiro, só dizer que é um prazer muito grande estar falando com o Elias aqui. Acho que a minha pergunta para o professor é agora pensando nesse ano de 2025, que a gente tem um desafio muito grande, né? Por quê? Porque o Brasil ele tem se colocado, ao longo desses últimos meses, como uma posição um pouco mais moderada dentro do próprio BRICS. Então, pelo que eu posso sentir, se estiver errado, você pode me corrigir, mas eu sinto que a China e a Rússia estão tentando puxar um pouquinho a corda para uma posição mais pró-sul global, mais um pouco anti-imperialista, enquanto o Brasil tem ali ficado um pouquinho mais... a gente é uma aliança econômica e tudo mais. Eu queria saber agora, ainda mais com a chegada do Trump nos Estados Unidos, né, a volta do Trump, como que você enxerga o papel do Brasil, que é o novo presidente do BRICS, inclusive, para esse próximo ano? Você vê que... Você concorda com essa análise de o Brasil não estar numa postura tão à esquerda como a China e a Rússia? O Brasil é um equilibrista, né? Mais ou menos isso. Um equilibrista, exatamente. E pensando também no novo Banco de Desenvolvimento, né? Se vai avançar em algum sentido essa questão da desdolarização, tem muita gente nessa expectativa, o próprio Trump já falou que vai colocar um monte de taxa. Enfim, como que você vê o papel do Brasil no BRICS e no NDB nesses próximos meses? Bem, eu vou ser muito honesto aqui com vocês, eu acho que eu vejo retrocessos na nossa política externa em relação ao que foi o Lula 1 e Lula 2. O que eu estou querendo dizer é que o Itamaraty, puro sangue, aquele Itamaraty que refaz a sua estratégia na década de 90, ou seja, existiu o Itamaraty que refletiu o pensamento nacional desenvolvimentista durante a década de 60, até a década de 70, começo da década de 80, existe um Itamaraty que se reinventa a partir da década de 90, reagindo passivamente, vamos dizer assim, a uma ordem global baseada no consenso de Washington. Né? Então, o mainstream do Itamaraty é um mainstream liberal e atlantista, vamos dizer assim. Né? Então, acho que essa é a primeira questão, que esse Itamaraty é quem está comandando hoje a nossa política externa. Né? Não é o Itamaraty do Samuel Pedro Guimarães e não tem mais a figura do Marco Aurélio Garcia, que exercia uma influência muito positiva sobre o Lula em questões relacionadas principalmente à América Latina. Tanto é que o Brasil hoje o projeto de integração sul-americana nem comenta mais isso, né? Vamos dizer assim. Talvez esse projeto ele era um projeto que era útil ao Brasil durante um tempo, né? Vamos dizer assim, foi muito útil para nós. E o Itamaraty percebe que o BRICS, por exemplo, ele era uma alternativa a essa tentativa de protagonismo brasileiro na América do Sul. Né? Então, aposta nisso, só que não aposta que o Itamaraty ia virar que o BRICS ia virar o que virou, e hoje nós estamos em uma saia justa em que o Brasil ele se afasta dos BRICS, né? Eu, literalmente, vou falar aqui, basicamente, se afasta dos BRICS. Nós dobramos a aposta, por exemplo, na agenda do G20, né? Que, na minha opinião, o Brasil ele teve uma agenda positiva, ou seja, o Lula faz uma fala muito profunda sobre essa questão que envolve a fome, mas é uma questão que todo mundo sabe aqui que a gente não consegue passar nem no Congresso Brasileiro imposto a grandes fortunas, imagina no mundo, vamos dizer assim, né? Então, é um discurso muito baseado, um discurso muito moral, vamos dizer assim. Né? Enquanto que a rota financeira do G20, ou seja, que é o documento que baseia os caminhos para se alcançar os objetivos estratégicos da presidência brasileira do G20, é um documento ultraliberal, né? Um documento que esteve por trás, na sua elaboração, figuras como Ilan Goldfein, por exemplo, né? A pessoa que tocou, por exemplo, o G20 é a embaixadora Tatiana. Ilan Goldfein, para quem não conhece, é banqueiro, viu, gente? Trabalhou no governo Temer. Banqueirão, né? Homem do mercado financeiro. E aí, veja, Elias toca num ponto sensacional, porque nos últimos meses, tudo que o governo Lula faz, a reação dos governistas nas redes sociais é dizer assim, o Brasil voltou, o Brasil é respeitado, olha que maravilha, não tem um presidente mais tosco, um presidente que fala em defesa do meio ambiente, um presidente que fala em defesa do fim das desigualdades, contra a fome, contra o neoliberalismo. Não, veja, gente, tranquilo. Tem um presidente que não é uma figura tosca, miliciana, imbecilóide, nazistoide como o Bolsonaro. Tem um presidente que fala que combater a fome é importante, que fala que preservar o meio ambiente é importante, massa. Só que sabe qual é a diferença disso? A diferença é você passar fome e você comer pão com salsicha todos os dias, na manhã e no jantar. É só isso que você tem para comer. Em ambas as situações, você tá com fome. Você tá passando fome nas duas situações. Uma é uma fome epidêmica e outra é uma fome endêmica. A primeira situação, você pode morrer muito mais rápido. É desastrosa. A segunda situação, você vai morrer de maneira muito mais lenta, porque você vai ficando doente, você vai ficando fraco, você vai tendo déficit de vitaminas, de minerais, seu corpo vai se estragando e por aí vai.
As duas situações não são boas. É claro que a gente pode dizer assim, pô, a situação de você só comer pão com salsicha todos os dias, manhã e noite, é menos grave do que você tá em fome total, com déficit calórico total, porque você vai morrer daqui a 20 dias. Não, é verdade. Mas na outra você também vai morrer, né? Vai demorar um pouquinho mais, mas sua vida também tá uma merda. Então a comparação é mais ou menos essa. Veja, ser elogiado frente ao que é o Bolsonaro, desculpe assim, é muito pouco, viu? Sabe? E aí tem uma contradição lógica aqui. Isso não é com Elias, mas eu vou desenvolver isso em outro vídeo depois do canal. Veja, aqueles petistas que se contentam em elogiar o governo Lula, dizendo que ele é melhor que Bolsonaro em termos de discurso, de prática institucional e por aí vai, eles têm uma contradição, que é: se é assim, qualquer pessoa que não seja de extrema direita serve. Eu não preciso do Lula nem do PT, não é isso? Porque veja, se a única questão em análise, o único padrão de comparação é o Bolsonaro, dá pra votar em Ciro, dá pra votar na Simone Tebet, dá pra votar no Jader Barbalho, o governador do Pará, dá pra votar no Eduardo Paes, dá pra votar no Ronaldo Caiado, do Goiás. Dá pra votar em qualquer merda, dá pra apoiar qualquer porcaria. É isso. A única questão é não ser tosco, miliciano e fascista de como o Bolsonaro. Qualquer coisa serve, sabe? Qualquer coisa serve. É essa parâmetro de comparação. É aí que se encerrou o debate. É aí que se encerrou a conversa. Sabe? Eu acho complicado. E eu acho que aqui tem uma contradição lógica. Se para vocês basta ser melhor que o Bolsonaro, que a questão tá resolvida, dá para votar e apoiar qualquer porcaria que não seja de extrema direita, sabe? É isso. Vamos lá? É esse o padrão? É isso que a gente quer pro povo trabalhador brasileiro? Qualquer coisa que não seja Bolsonaro tá servindo? Acho que a gente precisa pensar nisso, mas eu vou desenvolver melhor esse raciocínio em um dos próximos vídeos do canal. A Tina Rosito, que é a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, que é uma grande representante desse mainstream, vamos dizer assim, do Itamaraty. Hoje ela comandou o G20, e houve uma mobilização muito grande da sociedade civil brasileira, a chamada sociedade civil, para o G20, muito financiada, vamos dizer assim, muito impulsionada por ONGs estrangeiras como a Open Society. A Open Society, ela patrocinou, ela foi sponsor de vários eventos do G20 no Brasil, né? E nós sabemos o que é a Open Society. Eu acho engraçado que alguns petistas, né, malucos, ficam dizendo que eu sou financiado por ONG internacional, por Fundação Ford, mentindo, mas foi o governo Lula que fez um acordo estratégico com a Open Society e com outras ONGs para promover iniciativas da sociedade civil do G20, viu, gente? Então, vocês querem falar de ONG estrangeira financiando atividades políticas, culturais, educacionais no Brasil? Vocês têm que olhar para o governo Lula, viu? Que o governo Lula está abarrotado desse tipo de iniciativa. E isso não só no âmbito da organização do G20, né? Na saúde, na cultura, na assistência social, na educação, nos estudos de preservação ambiental. Assim, tá abarrotado de ONG estrangeira em parceria estratégica com o governo Lula, né? Mas aí, se o debate fosse honesto, se faria crítica ao governo federal. Mas vocês não estão preocupados com um ONG estrangeiro interferir na soberania nacional brasileira, não. Vocês usam mentira, factoide, para atacar os outros, né? Essa que é a verdade. Mas vamos continuar. O site, nós sabemos que é o George Soros, né? Enquanto que os fóruns que envolvem os BRICS, por exemplo, né, a parte brasileira está completamente esvaziada, né? Ou seja, a presidência russa do G20 foi caracterizada por um esvaziamento brasileiro nos fóruns, por exemplo, da sociedade civil dos BRICS. Então, existe um afastamento do Brasil dos BRICS, né? E isso também se reflete no banco, né? O que eu posso dizer, por exemplo, é que muitos dos problemas que podem existir no banco, não posso falar dessa forma ainda, também são os problemas da nossa inserção, da falta do que o Brasil quer no mundo de hoje. Ou seja, nós ainda existe para terminar esse raciocínio, desculpa me alongar, porque faz tempo que eu não falo, inclusive, publicamente, existe uma aposta ainda dentro do governo em que o Brasil pode ser um equilibrista, vamos dizer, como colocou o Leonardo Atushi, em um momento que não tem como ser equilibrista, porque nem a Europa e nem Estados Unidos têm nada a nos oferecer, né? E hoje, quem tem algo a nos oferecer, né, inclusive garantias que envolvem a nossa soberania nacional, é a China e a iniciativa Cinturão em Rota, que foi amplamente boicotada dentro do governo Lula. Ou seja, vendeu-se a imagem, a partir de fake news que saíram dentro de Itamaraty e dentro do Ministério do MDIC, de que aderir à iniciativa Cinturão em Rota seria como aderir à ALCA, por exemplo. Ou seja, confundiu-se um acordo que abrange mais de 70 possibilidades. Isso é engraçado, né? Porque falou-se que aderir à iniciativa Cinturão Nova Rota da Seda seria como aderir à ALCA. E, em seguida,
fechar o acordo de livre comércio com a União Europeia. Veja, eu não estou nem dizendo que a posição que nós, comunistas brasileiros, deveríamos defender é aderir à nova Rota da Seda. A gente precisa ter um vídeo específico para fazer um debate sobre como deve ser a relação Brasil-China, né? Mas o foco aqui é mostrar que há uma orientação ideológica ocidentalista e pró-Estados Unidos muito clara configurada no governo Lula. Iniciativa Nova Rota da Seda? Não. Acordo de livre comércio com a União Europeia? Sim. Perfeito? Isso está claríssimo. E veja, gente, não é o Congresso, viu? Você que gosta de colocar tudo culpa no Congresso, não sei o quê. Não é o Congresso. Isso é uma iniciativa de dentro do governo federal, dos ministérios. Perfeito? Vamos continuar. Inclusive de cooperação industrial, com uma abertura de livre comércio entre Brasil e China, o Brasil vai perder soberania, enfim, uma série de questões que envolvem, inclusive o fato das pessoas não saberem o que é a iniciativa Cintura em Rota, né? Então, acho que nós somos uma agenda mais próxima global, foi derrotada com a não adesão do Brasil à iniciativa Cintura em Rota, né? Tanto é que a visita do Xi Jinping, na minha opinião, no Brasil, ela foi amplamente divulgada como um sucesso, mas para mim não foi um sucesso, né? Porque nós não saímos com quase nada dessa visita, foram 34 acordos, 33 memorandos de entendimento e 4 acordos, sendo que esses 4 acordos foram para garantir a abertura de mercado chinês para produtos primários brasileiros e quanto que se vendeu para a imprensa geral de que o Brasil assinou 37 acordos com a China, o que não é verdade, né? E ao mesmo tempo que nós assinamos um acordo com a União Europeia, vamos dizer assim, que na minha opinião ele se assemelha muito a uma abertura dos portos nas nações amigas, como foi feita no século XIX, ou seja, então acho que existe um retrocesso muito claro, na minha opinião. Só explicando uma coisa, Elias falou que não foram 37 acordos de acordos comerciais, foram memorandos de entendimento. O que é memorando de entendimento na linguagem diplomática? É basicamente quando dois países se sentam sua diplomacia para dizer assim, consideramos isso importante, temos uma visão comum sobre algo. Então vamos imaginar que o Brasil assina com o país Maxwellândia, assina memorando de entendimento dizendo que é importante o desenvolvimento de ciência e tecnologia e mudanças no regramento internacional da legislação de patentes, né? Permitindo que países periféricos, como é o caso do Brasil e de Maxwellândia, tenham mais capacidade de quebrar patentes essenciais, né? Fazer o licenciamento compulsório de medicamentos. Isso é um memorando de entendimento. Isso significa o que de concreto? Nada, objetivamente. Não significa que os países vão iniciar parceria comum, que vão lançar projetos, que vão colocar dinheiro. O memorando de entendimento é para dizer assim, ó, temos acordo nisso, nisso e nisso e nisso. Em seguida, o memorando de entendimento, normalmente se abrem grupos de trabalho. Aliás, já estão abertos grupos de trabalho que fazem esse memorando de entendimento. Esses grupos de trabalho, eles vão dar consequência prática a esses memorandos de entendimento, né, que vão aí se transformar em acordos comerciais, industriais, econômicos, tecnológicos, etc, etc. Então, o que ele está chamando a atenção é uma coisa muito importante, que ano passado, ou por desinformação, ou por má fé, muita gente, o Brasil fecha mais de 30 acordos bilionários com a China. Não eram acordos nenhum. Só 4 eram acordos e era abertura de mercado chinês para produto primário brasileiro, perfeito? Uma relação, inclusive, classicamente centro-periferia. O Brasil está exportando produtos primários e importando produtos industrializados. Essa é a realidade, viu, gente? E aí, de novo, o Congresso, não é o Congresso, não. Mas tem pressão. É claro que tem pressão, porra. Vocês acham que o quê? O mundo é o quê? O passeio no parque? É o paraíso cristão daquele panfleto de testemunho de Jeová? Sim, tem pressão, tem luta, tem enfrentamento, tem ideia, tem opinião contrária, tem tudo isso. Dito isto, esta é a realidade, né? Opinião, né? E que agora, com a eleição do Trump, o Brasil vai ter que tomar uma postura, né? Ou seja, eu não sei qual vai ser essa postura, né? Não, muito bom você falar assim, quer dizer, até a Laurita falou, finalmente alguém que chega aqui que não está passando pano, porque eu vou te passar, Sara, para você formular uma questão, mas a leitura que a gente fez aqui, inclusive sobre essa questão da não adesão à Rota da Seda, Elias, foi a seguinte, quer dizer, embora o Brasil não aderisse, formalmente é como se estivesse aderindo pela quantidade de acordos que foram assinados. E a leitura que se fez é de que havia um constrangimento para o Brasil não assinar, quer dizer, em função da pressão americana, né, imperialista, objetivamente. Mas vou passar para a Sara, antes de você avançar nesse ponto. Diga lá, Sara, por favor. Vou puxar um pouco a sardinha aqui para o Nordeste Global, viu, Elias? Tenho que fazer isso. Você falou que está... Eu vou dar uma adiantada na pergunta da Sara Góes, que ela faz uma pergunta sobre o Nordeste, sobre o consórcio Nordeste e por aí vai. Amo a Sara Góes, inclusive um abraço, Sara. Sara é maravilhosa. Eu já encontrei ela no Ceará, em Fortaleza, alguns anos atrás, porque eu quero adiantar para a próxima resposta do Elias. E o vídeo é muito grande, a gente não vai fazer um react todo, né? Senão o vídeo vai ficar gigantesco. Foi o que se tirou dessa visita.
Não foram assinados 37 acordos, isso não é verdade. Foram assinados, falso engano, 33 memorandos de entendimento, que em linguagem diplomática é muito claro, ou seja, convergência de ideias. Memorando de entendimento. Quando você quer enrolar alguém na diplomacia, você assina um memorando de entendimento, né? Então, não houve, na minha opinião, grandes avanços nas relações Brasil-China com a visita do Xi. Tanto é que foi uma visita de apenas um dia, em que ele almoçou no Itamar. Teve um almoço, teve a janta, fez aquele discurso, mais nada. Eu vou aqui até esticar a corda, se vocês me desculpem, eu acho que foi até um fracasso a visita do Xi aqui no Brasil, né? Porque nós, novamente, perdemos a possibilidade de negociar em um nível, vamos dizer assim, aí na questão que a Sara coloca, em um nível estratégico, grandes questões, né? Como, por exemplo, a possibilidade do Brasil reconstruir aproveitar as possibilidades que a China nos entrega a partir de exportadora de bens públicos como trens, linhas de alta velocidade, metrôs, etc., para a nossa reindustrialização, né? Ou seja, a China hoje entrega tendências que o Brasil deveria aproveitar. Não se pensou nisso. Por que não? Você sabe que eu já falei disso aqui várias vezes no canal, né? A China, ela tem, dentre outras coisas, uma super capacidade produtiva instalada para infraestrutura. Então, é do interesse estratégico da China, por exemplo, participar, fazendo inclusive transferências tecnológicas e um processo de mega transformação da infraestrutura produtiva brasileira e de reforma urbana e de mudança do modal de transporte. Então, seria totalmente possível, da perspectiva dos chineses, a gente propor para eles assim, ó, a gente quer construir no Brasil uma indústria de trens e de trens de alta velocidade. E a gente quer cruzar esse país de norte a sul com ferrovias, com trens de alta velocidade e por aí vai, para mudar o processo de integração regional do país, mudar o modal de transportes, inclusive mudar o tecido urbano, desafogando as cidades, né, e fazendo um remodelamento desse tecido urbano, que é um caos, que é um pesadelo. Todo mundo que precisa ir ou voltar do trabalho nos horários de pico nas grandes capitais do Brasil, e não só nas grandes capitais, sabe o que é isso. Veja, a China toparia. Tenho certeza absoluta. Chega assim, ó, a gente quer a indústria no Brasil, quer as coisas produzidas no Brasil, quer um acordo comercial de que 70%, por exemplo, de todas as peças, né, todos os componentes para construir aqui uma gigantesca malha ferroviária vão ser produzidas no Brasil com transferência tecnológica no Joint Venture Brasil-China, em que a empresa vai ser 60% brasileira, 40% chinesa, só que num prazo de 20, 30 anos passa 100% de capital nacional, público. A China topava. Garanto a vocês. Seria do interesse estratégico deles, sabe? Interesse estratégico deles. Topava muito. Mas, para colocar coisas como essa à frente, é preciso ter ideia, é preciso ter projeto, é preciso ter capacidade de enfrentamento, é preciso contrariar interesses dos Estados Unidos, é preciso contrariar interesses que estão aqui instalados, por exemplo, dos monopólios internacionais da indústria automobilística, da burguesia interna associada a esses monopólios internacionais, que querem que, por exemplo, o Brasil continue esse pesadelo de um país continental ligado fundamentalmente por rodovia, que todo ano morre mais de 30 mil pessoas, polui que só desgraça, é um caos, a cidade é toda pensada dentro de uma lógica de uma carrocracia, é organizada para circulação de carro e para estacionamento de carro. O negócio não faz sentido nenhum, não faz sentido ambiental, não faz sentido econômico, não faz sentido do ponto de vista de segurança da vida das pessoas, mas é isso, tá aí. E é imexível dentro de uma lógica rendida e que você não compra nenhum enfrentamento, perfeito? Então, é esse o debate. Oportunidades como essa estão colocadas e não são aproveitadas, mas continuando. Não se pensou nisso, porque o governo é ruim, não. Porque, Sara, o Brasil perdeu a capacidade de pensar estrategicamente. O Brasil foi... O nosso país, enquanto um raio de pensamento e tal, ele está diminuindo, ou seja, nós perdemos a capacidade de pensar a longo prazo, nós perdemos a capacidade de pensar enquanto nação, entendeu? Nós pensamos mal e porcamente o curto prazo no Brasil, né? São 40 anos de neoliberalismo no Brasil, e esses 40 anos cobram um preço muito caro para nós, e isso inclui a esquerda brasileira, né? Hoje a esquerda brasileira não existe hoje na esquerda brasileira, se me desculpe o meu acento nessas questões, não existe mais no vocabulário da esquerda brasileira questões caras e históricas da esquerda brasileira. Projeto Nacional de Desenvolvimento, nação, desenvolvimento, sabe? Projeto nacional. Isso não existe hoje mais na nossa gramática, né? Então, quando se fala em consórcio Nordeste, consórcio Sudeste, consórcio do Norte, ela é expressão de uma nação que está sendo, vamos dizer assim, fraturada, vamos dizer assim, né? A iniciativa do consórcio...
do Bolsonaro no Nordeste é importante. Pode falar. É importante numa época que Bolsonaro, vamos dizer assim, ele fez o que ele fez? Sim. É importante hoje? Muito. Né? Mas eu acredito que existe um déficit muito grande de pensamento estratégico no Brasil. Isso atinge diretamente a esquerda brasileira, tá? Do qual eu me incluo. Né? Então, a crítica ao governo Lula, que é o meu governo, eu posso falar mal do governo Lula porque eu sou governista, né? Eu defendo o governo Lula, então eu me coloco no direito de criticá-lo também, né? Porque ele expressa muito isso. Não, os limites do governo Lula são os limites de uma esquerda que não pensa o Brasil mais, deixa de pensar o Brasil. Hoje as referências brasileiras são muito externas, né? Vamos dizer assim, né? Ou seja, nós somos cada vez mais americanizados, ou seja, uma disputa cada vez mais no ramo do Partido Democrata, que na esquerda brasileira, está se transformando, ou seja, e isso para terminar, e esquerda na periferia do capitalismo, ser de esquerda, né, na periferia do capitalismo, na periferia, é nacionalismo, né, sabe? E nós entregamos os nossos símbolos nacionais à extrema-direita, né, e pelo que nós lutamos mesmo hoje, né? Então, quando nós pegamos as nossas referências estratégicas, né, como que fica, né? Eu acho que existem desafios de ordem política, estratégica, e nível de pensamento, ou seja, existe uma crise de pensamento que está nos colocando no beco sem saída, né, na minha visão, né? Elias, mas olha só, essa pergunta que chegou da Gisele aqui é muito importante. Evidentemente que eu e Elias, a gente tem semelhanças no diagnóstico, mas diferenças também sobre esses 40 anos de neoliberalismo, a consequência disso nas esquerdas brasileiras, né? Eu sintetizei essas reflexões no livro que lancei junto com Aribaldo Maia, Cinismo e a Morte da Esquerda Brasileira, pela editora Ruptura. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Então, repito, e aqui eu não quero pegar carona de maneira indevida, não. Eu e Elias, nós temos algumas semelhanças de diagnóstico, mas diferenças substantivas também, né? Então, o diagnóstico que eu faço junto com Aribaldo Maia sobre a morte da esquerda brasileira, que dialoga com isso que ele está colocando, dessa foto de horizonte estratégico, de pensar os grandes temas, de pensar o poder político, a revolução, o imperialismo, o socialismo e tal, tá lá nesse livro. Leiam, por favor, comprem que vocês vão gostar. Mas continuando. Acho que tem a ver com a questão das pressões internacionais também, né? Ela pergunta, qual tipo de apoio o governo Lula tem popular das Forças Armadas, Congresso, grupos econômicos, judiciário para assumir uma posição mais clara pró-China e desembarcar dos Estados Unidos? Aí ela fala que o caso Síria é para se observar, né? Porque o Brasil, tudo bem, quer dizer, ele está no BRICS, obviamente, quer dizer, é o grande polo dinâmico do capitalismo global, mas geograficamente ele está nas Américas, né? E isso, quer dizer, e tem todo o retrospecto histórico, o golpe de 64, o golpe de 2016. Então, essa questão que ela coloca, na verdade, da pressão externa, quer dizer, como é que você vê o Brasil com força ou não para se colocar nesse novo mundo? Primeiro, eu acho que o Brasil não tem que se declarar abertamente pró-Rússia e pró-China, né? Eu também sou contra uma posição pró-China e pró-Rússia. O que eu acho é que o futuro do Brasil, ele se desenha. Eu vejo que o Brasil tem 20 anos para se reposicionar no mundo. E esse reposicionamento depende da nossa posição em relação à China. Eu acho que nós temos que essa reposição deve estar ao lado da China, assim como se deu ao lado dos Estados Unidos a partir da Revolução de 30, né? Então, isso não é contraditório. Nós mantemos relações com os Estados Unidos, né? Mantemos relações com a Europa. Não existe contradição nisso, né? O que eu acho é que não dá para nós esperarmos nada de onde não vai vir nada para nós, né? E qual que é a grande questão hoje para nós? A grande questão para nós hoje é desenvolvimento econômico, né? Importação de tecnologia, importação de cadeia produtiva. Quem pode fazer isso? Quem pode ser um grande parceiro para isso? A China. Evidente que nós não temos a força de se declarar socialista ou anti-imperialista, até eu sou contra isso. Ter um discurso mais efusivo em relação a isso. Mas, E, evidentemente, é onde eu discordo muito de Elias, né? Eu sou totalmente a favor, né? Totalmente a favor de conectar um projeto de transformação produtiva a um debate estratégico sobre Revolução Brasileira e anti-imperialismo. Nesse ponto, Elias está à minha direita e eu estou à esquerda dele. Enfim, mas é isso. Eu acho que isso, para quem acompanha aqui meu trabalho, não precisa nem explicar muito, né? Eu e Elias temos discordâncias nisso. Eu acho que, inclusive, tem sim espaço no mundo para um projeto político brasileiro que se afirme revolucionário e anti-imperialista, com impacto em todo o mal chamado sul global, né? Periferia do sistema capitalista. Mas, enfim, esse é um assunto mais longo, que em algum momento, inclusive, eu vou chamar Elias para vir para o Portal de Notícias para dar entrevista lá para a gente debater e conversar sobre isso. Defender os interesses nacionais brasileiros, né? Em um tom acima, faz muito necessário, e temos força para isso. E o Brasil não é a Síria, o Brasil é o Brasil, né? Então não precisamos ser contra os Estados Unidos, não precisamos ser contra a União Europeia, não precisamos ter um discurso a lá o Chávez contra o imperialismo, nada disso. Agora, temos que ter clareza estratégica de que o nosso lugar no mundo é o sul global. Essa é a grande questão. Guilherme. Eu gostaria de perguntar para o Elias ainda sobre a visita do Xi, porque
Ele falou que a visita do Xi também pode ser considerada um fracasso. Esse ponto é muito importante. Eu vou pular a pergunta é basicamente sobre a visita do Xi Jinping ao Brasil e tal. E a gente vai ver essa resposta de Elias e vai caminhar para a conclusão. Vamos lá. Os acordos que você está mencionando, que você está tratando como memorando, né? Mas a sensação que eu também tive na interlocução com os chineses é de que eles ficaram extremamente satisfeitos com o resultado dessa negociação e da elevação da parceria Brasil-China. Mas diga você, Elias, por favor. Primeiro que a gente tem que observar a linguagem dos chineses, né? Ou seja, eu acho que o Xi Jinping, ele manda um recado muito claro que o gol mais bonito é sempre o próximo, né? Ou seja, então isso para mim eu como conheço há 30 anos, da forma como os chineses se expressam, muito na entrelinha, muito deixa muito claro, essa declaração para mim é a gota d'água de que essa visita foi muito menor do que se imaginava, do que eles imaginavam, né? Sabe? Porque também tem uma coisa, você não chega para os chineses com vários projetos, com uma série de demandas para eles, né? Vamos dizer assim, né? E vai se resolver em 2, 3 meses, como está acontecendo agora. Ou seja, existe agora grupos de estudo para a viabilização de projetos em conjunto para os próximos 60 dias. Pessoal, uma coisinha só. A China fechou um acordo com o Irã alguns anos atrás, que é o maior acordo, na minha opinião, um acordo paradigmático nas relações internacionais, em que subverte, inclusive, as relações entre periferia, em que o Irã, durante 30 anos, ela vai entregar petróleo para a China em troca de investimentos em infraestrutura, mais transferência das tecnologias relacionadas à indústria mecânica pesada, a construção do metrô de Teherã e estradas, etc. Sabe quanto tempo demorou para esse acordo ser construído? 3 anos. E nós achamos que em 3 meses nós vamos fechar vários projetos com os chineses e vai acontecer as coisas. Ou seja, eu sou muito cético em relação a isso. E quem está falando, o Leonardo, sem nenhuma falsa modéstia, é uma pessoa que conhece a mente dos chineses já há muito tempo, né? Então, a declaração que o Xi Jinping dá de que, olha, o próximo gol é sempre mais bonito, para mim aquilo revela muita coisa, né? E o Itamaraty não fez um gol tático, né? Ele fez um gol estratégico, ou seja, o Itamaraty hoje ele sabota abertamente a relação do Brasil com os BRICS, né? E com a China em particular. Eu acho que essas coisas têm que ser ditas em alto e bom som, porque é isso que está acontecendo. O Itamaraty hoje é um elemento que boicota abertamente as relações, o aprofundamento das relações do Brasil com países como Rússia, como China, e o veto à entrada da Venezuela é somente expressão disso daí, né? Ou seja, então eu expresso aqui uma visão que não é nem moderada e nem a forma como eu vejo as coisas acontecerem, entendeu? Eu acho que não é muita empolgação para muita pouca coisa. Ou seja, o Brasil tem uma relação hoje, veja bem, uma relação política muito mais próxima com a França, que é um governo que está caindo, que com a China, por exemplo. Mas então, pelo que você está falando, então, Elias, porque algumas pessoas estão falando muito sobre o dólar aqui. Então, não vai ter movimento brasileiro de desdolarização? Eu acho que não vai ter esse movimento, na minha opinião, e eu acredito em outra hipótese a nível internacional. O processo de desdolarização no mundo ele vai continuar acontecendo, só que muito mais lento do que nós imaginamos e muito mais lento do que nós queremos. O que está acontecendo hoje, na entrelinha do processo histórico, vamos dizer assim, é uma competição entre China e Estados Unidos no mercado de dólares. Veja, gente, eu não sou economista, não sou especialista em economia e tal, mas eu entendo um pouquinho de política. Quando eu falei ano passado, em 2024, em 2023, essa desdolarização prometida pelo governo Lula não iria acontecer, não iria rolar, foi muito atacada e tal, e para mim era uma questão óbvia, que é, não há no Brasil nenhum setor da classe dominante, muito menos um movimento organizado da classe trabalhadora e nem um papel ativo do governo para promover esse debate, essa mobilização, essa conscientização da sociedade. Então, o debate sobre desdolarização acaba sendo bravata de governo que não tem consequência prática, tanto na ação do governo, em termos de mobilizar e politizar, e do governo dos partidos que compõem o governo, né? E muito menos em estar ancorada em alguma classe fundamental. Porque, veja, e aqui alguém pode achar economicismo, pode achar que é marxismo reducionista, fique à vontade. Mas para mim a questão é o seguinte: qualquer movimento histórico de transformação significativa, ele tem uma premissa. Ou está amparado na classe trabalhadora, ou está amparado na classe dominante. É isso. Não existe movimento político pendurado na brocha. Ou está amparado na classe trabalhadora, ou está amparado em setores da classe dominante ou a classe dominante como um todo, sabe? Há neste momento, um setor da classe trabalhadora pautando radicalmente a transformação produtiva do país, o que inclui a desdolarização da economia? Não. A gente tem que fazer um debate, inclusive, porque o PT e seus associados são o que se chamam de hegemônico na classe trabalhadora nas esquerdas, né? Há, neste momento, na sociedade brasileira, algum setor da classe dominante interessado na desdolarização da economia? Não. Então, assim, a coisa aqui é primária, meio reducionista mesmo.
A coisa só anda se você tem uma força política que está sempre lastreada, em última instância, em classes sociais, que está pautando o negócio. E o governo Lula não trabalha para criar essa força política. Não trabalha. Esta que é a questão. Ou seja, a China está encontrando meios e maneiras de comprar dólares a juros um pouquinho menores do que o Fed tem oferecido, né? Ela tem reciclado esses dólares, por exemplo, em reais na Arábia Saudita, e se ela ampliar esse movimento, dado o tamanho das suas reservas, ela pode reciclar as dívidas dos países do sul global em dólares com ela mesma e não com o FMI e nem com o Banco Mundial, né? Ou seja, o chinês ele sabe muito bem que essa hegemonia do dólar não vai acabar durante o dia, vamos dizer assim. A desdolarização, na minha visão particular, é um processo muito longo, mas que eles podem vencer os americanos dentro do mercado de dólares, né? Ou seja, esse que é o X da questão. Porque, às vezes, muitas vezes a gente fica muito no geral, né? Ou muito na árvore, não vê a floresta. Os chineses, eles operam em vários campos ao mesmo tempo. E como eles não querem um confronto aberto com os Estados Unidos, né? Eles vão buscando brechas dentro do sistema monetário internacional que a capacitam, vamos dizer assim, a aumentar sua margem de manobra, né? Então, ela percebe, por exemplo, que existe oferta de dólares a juros um tanto quanto mais baixos do que o Fed oferece. Ela começa a fazer um movimento lento, gradual e seguro de entrar nesse mercado, né, que pode desembocar nos próximos anos, vamos dizer assim, na possibilidade dos países do sul global em renegociar sua dívida com a China, em dólares, não com a FMI e com o Banco Mundial. Isso é uma mudança profundamente revolucionária, né? Ou seja, não estou falando aqui que não tem desdolarização, Sara, nem Léo, nem Guilherme. Oi? Guilherme. Eu falo que existem atalhos hoje acontecendo no mundo que nós desconhecemos, né? Mas que o processo de desdolarização é isso, né? Tudo tem o dólar é uma categoria histórica, né? Vai ter um fim também, né? Só que talvez esse fim não seja dentro do tempo histórico que nós desejamos, né? Elias, eu tenho uma pergunta, Léo, se você permite. Então, vamos fazer uma última, então, que já a gente vai embarcar. Veja, no fundamental foi isso. Quando acabou a entrevista, o Leonardo Atushi chamou gente para desmentir o Elias e para desdizer tudo que o Elias disse. Inclusive, ele fez isso. Só adiantar, só para vocês verem como ficou a conformação. Aqui, ó. Entrou esta moça e este rapaz aqui. E aí o rapaz até concorda com o Elias, o Mário Vitor. A moça, eu acabei esquecendo o nome dela. Uma transição relativa. Mas o Brasil já tinha sido, digamos assim, mais corajoso no tempo do presidente Lula, anterior dos mandatos. Enfim, não vou lembrar o nome dela agora, mas até chamou para desdizer o Elias, claramente ficou incomodado, ficou desestabilizado com o que o Elias falou. E aí, é isto. Eu acho que é bom o Elias falar isso, não desprezando a contribuição, o mérito do Elias, mas para mim, comunista, marxista-leninista, que vem analisando aqui no canal com vocês desde 2023, isso era uma coisa óbvia, perfeito? E aí, quanto mais pessoas colocarem esse debate, fundamental, especialmente alguém autorizado como Elias, por ser alguém do governo, alguém de dentro, às vezes as pessoas têm menos resistência, né? A ouvir as verdades, o que deveria ser o contrário. A verdade deveria ser importante em si, a despeito de quem a cita, né? Não importa se quem fala é Jones Manuel, é José Genuíno, é Elias Jabu, é Chavoso da USP, enfim, não importa. A verdade deveria ser importante em si. Infelizmente, não é assim que funciona. Por último, para a gente fechar com chave de ouro, quero colocar um trecho de uma entrevista que Elias deu para o DCM, o DCM, em que Elias, inclusive, me defendeu dos ataques pessoais, das calúnias que eu venho sofrendo. Agradeço, Elias, uma atitude show. Elias, inclusive, falou que, discorda de Jones, discorda da esquerda radical, mas não vou demonizar eles não vou ficar caluniando eles não. É isso, né, gente? Debate político. Sabe? Debate político. E aí teve um momento que Elias falou uma coisa muito importante e que eu também falo aqui no canal há muito tempo. Elias fala assim, esse governismo acrítico faz mal, e ele lembra que no governo Dilma, em 2015, a esquerda, né, governista, apoiou o ajuste fiscal operado pelo Joaquim Levy, banqueiro do Banco Bradesco, que dobrou a taxa de desemprego em 10 meses, combinado com o efeito da Lava Jato, alienou a presidenta Dilma de toda a sua base social e foi fundamental para a vitória do golpe, né? Isso é uma coisa básica, que a gente fala aqui há muito tempo. Inclusive, um debate sobre isso, de novo, tá no livro Cinismo e a Morte das Esquerdas Brasileiras. Coloca aí na tela, Maxwell. Mas, mais uma vez, é importante o Elias falar isso. Inclusive, o Elias faz uma autocrítica. Ele fala assim, na época, eu apoio o ajuste fiscal do Joaquim Levy e eu estava errado. É importante porque se a gente fala é antipetismo, é não sei o quê. Vamos fechar com chave de ouro, vamos assistir essa fala do Elias. Já deixei posicionado aqui na minutagem correta. Todas as críticas que devem ser feitas, que, aliás, para terminar aqui, o próprio presidente Lula pede para ser criticado.
Eu também estou assustado com essa coisa. Não pode criticar o governo Lula, que vocês já viram, já é jogado numa vala comum de pró-Bolsonaro. No meu caso, agente chinês, porque eu defendi essa questão da nova alta sede. Enfim, eu acho que as coisas não são assim. O Lula pediu para ser criticado, né? E o Lula não é Deus, pessoal. O Lula não é Deus. O Lula não, sabe? Ele tem que ser criticado. E quem acha que está ajudando o governo Lula ao não criticá-lo, está muito enganado. Né? Eu sei muito bem o que levou, vamos dizer assim, o governismo acrítico, vamos dizer assim, de certas parcelas da esquerda brasileira, né, aos governos Lula e Dilma, por exemplo. Né? Chegou um ponto em que nós não... Né, muitos de nós, inclusive eu, faço meu auto, que estavam defendendo a justificação do Levi com o governo Dilma. Por quê? Porque criticar o governo Dilma era fortalecer os golpistas, vamos dizer assim. Né? Só que a política econômica do Levi acelerou o golpe, vamos dizer assim, ou seja... Então, a gente tem que aprender com a história também um pouco, né? Ou seja, o governismo, vamos dizer assim, a crítica também não ajuda o governo Lula, vamos dizer assim, né? Acho que é isso, né, gente? Um bom vídeo, como o primeiro vídeo de 2025, né? Um bom vídeo. E tem muita coisa pra gente debater, pra gente pautar, pra gente refletir, pra gente aprender juntos esse ano. Eu espero ter você aqui no canal com a gente durante todo 2025. Feliz 2025 pra você. Vai ter muita luta e a gente vai continuar avançando na reflexão crítica e na organização da classe trabalhadora rumo à Revolução Brasileira. Um beijo e até a próxima. E amanhã, gente, dia 9 de janeiro é meu aniversário, viu? Mandem os parabéns pra mim, por favor. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de receber mensagens de parabéns. E vai ter vídeo no canal, mesmo no meu aniversário, vê só. Trabalho que só desgraça, né? Mesmo no meu aniversário, mas vai ter vídeo no canal. Se brincar, vai ter 2, que é pra... O aniversário é meu e quem se lasca é Maxwell. Um beijo e até a próxima.